No Pode Psi de hoje, a gente tem não só uma, mas duas convidadas. De novo, né? Tá virando regra, né, Leire? A gente ter duas convidadas. Duas convidadas para falar de uma novidade que tá acontecendo aí no mercado. Fiquei sabendo que elas estão revolucionando aí o mercado dos atendimentos infantis. E o trabalho delas é trabalho com crianças típicas e atípicas, é isso mesmo, meninas? E elas vão explicar para vocês o que é o circuito neurofuncional. Meninas, obrigada por virem. Se apresentem, conta pra gente que diabo é isso de circuito neurofuncional. Primeiramente, né, a honra é nossa de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou Bruna Salviano, sou terapeuta ocupacional. Atualmente eu atuo no circuito neurofuncional, no Complexo Vanda Horta, localizado no Guará. E eu sou de Erlen, agradeço também a participação, né, o convite. E eu sou fonoaudióloga infantil, atuo também hoje no circuito neurofuncional do Complexo de Saúde Vanda Horta. E o circuito neurofuncional, como você disse, ele veio mesmo para revolucionar aí e mudar um pouco a cara do que é terapia infantil, né? Porque é muito difícil, é muito assim, nós como terapeutas infantil, a gente às vezes mantém a criança numa sala de atendimento, né? E exigir... Porque os atendimentos normais são assim, entra você, profissional, e a criança. Isso. Lá, pelo que eu soube, não é assim que funciona. Não. E é isso, né, que eu pegando esse gancho aí, é muito difícil você manter a criança, às vezes, nessa sala. Entra eu e a criança, eu como fono. Vou trabalhar uma troca fonêmica. Como que eu vou trabalhar? Às vezes até a criança entender aquilo ali, a gente já se perdeu no meio do caminho. E no circuito, a criança ela entra para ser atendida por 4 profissionais. Então é como se fosse um rodízio. Quem são os profissionais? Quais as... Fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicomotricidade. É a base nossa da parte da manhã. À tarde a gente conta também com a arte-terapia. Então é mais um ganho aí que a gente tem no circuito na parte da tarde. Eu soube que uma das profissionais, inclusive, ele é musicoterapeuta, né? Ela trabalha com a parte de música. Vocês já têm lá essa parte de música? Então, a gente ainda não conseguiu integrar, né? Certo. A gente está começando agora. E tem quanto tempo? Tudo tem um início, a gente começou em julho. Finalzinho de julho. Agosto, setembro, outubro. Entrando agora 4 meses só. É um bebezinho, né? Acabou de nascer esse neném. Isso. E a gente tá aprendendo muito, né, Bruna? Eu acho que o nosso diferencial é porque a gente tá muito interligado, a gente consegue fazer essa troca. Diferente de outras clínicas que a gente deveria se comunicar com relatório, que demora um pouco mais pra gente ter esse contato com outro profissional, a gente só entrega a criança, não fala com outro profissional. Lá a gente interliga tudo, nós fazemos as metas, o plano terapêutico é todo reunido, nós sentamos em uma reunião, nós preparamos, avaliamos aquela criança junto. Isso junto, todos os 4 profissionais juntos. A gente avalia aquela criança. E a gente fala ali o tempo todo também, né? Que às vezes... acontece muito, por exemplo, a criança está marcada para começar com um psicólogo, só que ele não entra com psicólogo, então a TO vai lá, ele entrou com a TO, a gente já faz essa troca, então primeiro vai ser da TO, depois vai para o psicólogo, porque tem essa questão de vínculo. E, às vezes, também, a gente tem um espaço lindo, né? Não sei se vocês conhecem o nosso espaço, é lindo. Soube que é super todo pensado pra criança. Isso, super lúdico. E a gente tem as salinhas ali dentro desse espaço. E do lado de fora, que é esse espaço, tem muito brinquedo. Tem uma casa na árvore, tem uma piscina gigante de bolinha. E às vezes a criança não quer entrar com a gente pra sala, que é uma sala pensada também, com vários recursos. Então a gente reúne ali os profissionais e fica ali do lado de fora, cada um avaliando na sua área. E às vezes a fono percebe uma questão no equilíbrio ou na coordenação motora. Então eu já consigo chamar a TO naquele momento ali de atuação para ela observar com o olhar dela e vice-versa. Então esse é o nosso diferencial. Outra questão também do diferencial do circuito neurofuncional é que quando as crianças elas são colocadas com seus pares, tudo muda. Às vezes então, não entra uma criança por vez. São quantas crianças? De 3 a 4 crianças que cada profissional recebe por horário. São 30 minutos, duração de 30 minutos. Então, se são 4 profissionais... 30 minutos com cada profissional. Então, se somar os 4... 2 horas de atendimento. 2 horas. Então realmente é diferenciado, né? Porque a criança às vezes vai pra terapia, fica 30, 40 minutos e vai embora. E vai embora. Não, lá ela passa e é uma
é uma regra, né? Mas a criança ela tem que passar pelos 4 profissionais. Entrou no circuito, ela tem que ser... Ah, mas não tem demanda de fono. Não tem problema, ela tem que passar ali, porque às vezes a família ou a escola, que encaminha muito, não percebe Às vezes a ele demanda. chega com uma demanda de fono, mas na verdade ele tem um problema emocional. Muitas vezes a gente Isso. percebe que muitas crianças estão chegando com a demanda de seletividade alimentar para terapia ocupacional. Mas a gente Certo. sabe que a fono também atua com a Trabalha, seletividade sim. alimentar. E E muitas o psicólogo vezes também, né? e muitas vezes a gente consegue fazer esse trabalho conjunto, né? Juntos, trazendo melhores resultados para aquela E é criança. muito divertido, né? É. Porque a Bruna fez uma questão de trazer frutas. Cada um trazer uma frutinha. Nossa, e eles se divertem, né? E a gente faz um percebe piquenique. que na questão da seletividade alimentar, por exemplo, está trazendo muito mais resultados. A gente está vendo com feedbacks que crianças que não se alimentavam de arroz e feijão por 5 anos da vida e com 2 meses de circuito já estão conseguindo se alimentar de arroz e feijão. E até porque a troca entre eles, né, entre as crianças, é muito rica. Eu admiro, eu gosto desse coleguinha, eu quero estar perto dele, ele come, deixa eu comer também, Deixa eu pra eu saber de provar. qual é. Isso. A gente percebe muitas crianças provando frutas novas, colocando Sim. na boca, vendo que o amiguinho tá comendo. E eles se animam, questionam né? um ao outro também. Por que você não gosta de ovo? Vai minha fruta E às vezes é a fruta preferida do outro, né? E aí o outro vai querer imitar ali, né? Eu acho que é isso. E é o que eu falo muito também no circuito e na profissão em si. A criança, a gente aprende muito por imitação. E a criança mais ainda. Os neurônios espelho estão ali nessa fase, né, do Então, neurodesenvolvimento. O neurônio espelho, ele é muito atuante, porque a criança Sim. aprende tudo por repetição. Sim. Ela não tem nenhum conceito pré-estabelecido, porque ela está estabelecendo a partir do que ela está vendo e vivenciando. Então ela vai por cópia. Você vê, né, as crianças imitando os adultos. É o neurônio espelho ali o tempo inteiro Isso. atuando. E outro diferencial é que às vezes vem com uma questão comportamental. Sim. Ah, tá batendo, tá mordendo. Como que a gente, até mesmo um psicólogo, em uma sala, só ele e a criança, como que ela vai emitir esse comportamento? Ele não vai observar. Quando a gente coloca essa criança com outras crianças dentro de um circuito, é muito mais fácil da gente observar. Às vezes uma troca, ou às vezes, tem muita questão assim da criança ela ter também uma dificuldade na fala, então ela acaba não querendo se comunicar, ficando quietinha. Mas Como ali que a na gente... brincadeira, no jogo, Isso. ela Nosso acaba objetivo trazendo. é trabalhar as E sem habilidades perceber, sociais. e sem filtro. O que eu acho que é legal do que vocês estão falando é porque a gente cria muito filtro pra ser amado. Sim. E aí, se eu tô na brincadeira, no lúdico, esses filtros, eles meio que desaparecem. Principalmente na infância. Sim. Né? E aí, vocês estão colocando como se fosse pelo que eu tô entendendo, como se fosse um evento, né? Tipo, é uma as situação ali lúdica que a criança tá indo, que ela não percebe que é terapêutico, mas Isso. E muitas vezes no individual, quando a gente realiza as reuniões com os professores, eles relatam comportamentos na escola que a gente não observa se for só eu e a criança. Por isso que no circuito neurofuncional as professoras estão vindo, trazendo, e a gente já está conseguindo trazer os comportamentos que elas trazem na reunião conosco. Ou seja, o que a criança apresenta lá na escola, vocês também observam sim, dentro do isso. circuito. E outra questão diferencial é que todos nós terapeutas ali do circuito, nós somos terapeutas ABA. E o ABA é uma análise do comportamento. Então, ele, além da fonoaudiologia, que eu atuo nessa questão da fala, da linguagem, do desenvolvimento infantil, eu consigo trabalhar... Rapidinho. Só um minutinho, peraí. Eu queria que você começasse a sua fala de novo. Que tem. É só porque travou aqui um O ABA. pouquinho. Tá. Pode olhar lá pra frente e começar a falar. E outro diferencial também que a gente tem no circuito é que todos nós, terapeutas, nós temos a qualificação de terapia ABA. Então, o ABA, ele trabalha diretamente com o Pra quem comportamento. não sabe o que é ABA. O ABA é uma análise do comportamento. Uma É ciência. uma ciência que é aplicada nessa questão da análise do comportamento. Então, ele é muito indicado para crianças que estão dentro do espectro autista. Porque ele vai trabalhar o comportamento da criança. Só que também ele se aplica em outras áreas, né? Sim. TDAH, crianças típicas, atípicas. E além do da questão da linguagem, né, do desenvolvimento infantil, eu consigo atuar no comportamento da criança.
Então, esse é um diferencial. A Bruna, como terapeuta ocupacional, ela consegue ver todas as demandas da terapia ocupacional, mais o comportamento que aquela criança está emitindo. Porque muitas vezes a demanda, por exemplo, uma criança que não consegue realizar uma atividade diária de escovar o dente. Certo. Muitas vezes pode ser comportamental, ela não pode estar querendo escovar o dente porque não é um local legal, não é uma hora legal, a mãe não faz de forma lúdica. Ela não então a gente tem que entende. intervir com o comportamento da criança para que ela consiga emitir os comportamentos que a gente quer naquele momento através de reforçadores que a gente utiliza na ciência ABA, para a gente conseguir aumentar as atividades diárias que aquela criança faz ao longo de sua vida, trazendo assim uma qualidade de vida e autonomia e independência para aquela criança. Isso. Entendi. E aí a gente consegue... Isso mesmo com as crianças com grau de comprometimento alto? Sim. Principalmente com essas crianças, né? Que tem o grau de comprometimento mais alto. Certo. Porque com eles, com essas crianças, aí que a gente tem que usar os reforçadores, né? Então, para a criança que quer brincar com Lego, então a gente contorna aquela situação ali para ela emitir o comportamento que a gente quer, e como reforçador o Lego tá aqui para ela brincar depois. Entendi. Então é como se fosse uma troca, né? Mediante ao comportamento que E aquela lá no criança... circuito a gente percebe isso muito importante, porque elas querem brincar com as outras crianças, elas querem fazer um pega-pega, elas querem brincar de esconde-esconde naquele espaço lindo que a gente tem. Então a gente usa como reforçador essa atividade em grupo, essa brincadeira em grupo, que através da brincadeira a gente também promove muitas coisas, o desenvolvimento motor, a socialização. Então o nosso reforçador também traz vários benefícios. Sim. E as habilidades emocionais? Como é que as habilidades emocionais são entendidas dentro desse processo todo? As habilidades emocionais é o ponto de partida, eu né? acredito. A gente consegue ali... As crianças, elas sentem muito, né? Se elas choram mesmo. Se elas estão felizes mesmo. Então, a gente trabalha muito isso daí. Em grupo, né? Eu acredito que quando você vê um amiguinho chorando, ele geralmente Isso. pergunta por que ele tá chorando. E a gente instiga a outra criança lá a perguntar o porquê que ele tá chorando. O que que pode ser melhorado, quer brincar de E aí, massinha. você falou isso, eu pensei, né? Por exemplo, no individual, eu não atendo crianças. Eu atendi, no meu primeiro ano de formada, eu atendi crianças. E eu sabia que eu não ia ser terapeuta infantil, não tenho perfil, não é? Porque eu não sou boa para crianças, ponto. Eu aceito isso em mim. Só que naquele primeiro ano eu quis atender crianças porque eu queria aprender a ouvir sem que seja dito. A entender sem... Porque a criança ela não fala especificamente o que está havendo, mas ela fala de outras formas. E eu queria entender como é isso. E eu fui atender crianças por isso, né? Quando você está falando isso, eu lembro quando eu atendi a criança que... Né, do jeito que a Bruna falou, uma criança chorou. Aí ela pergunta por que ela tá chorando. Como é que você trabalha a empatia se é só você e o terapeuta, né? Só a criança e o terapeuta. Então, nesse sistema de ter outras crianças e de ter outros terapeutas, né? Porque aquela criança que tá chorando, ela tá sendo cuidada por outro terapeuta, né? Ela não tá abandonada enquanto eu tô atendendo essa criança aqui. Então, eu estimular essa criança aí, fazer essa ponte, trabalhar até empatia, né? Sim. Socialização, empatia, senso de comunidade, que eu tô pensando aqui me fazendo altos julgamentos, tá? Quando eu atendia criança sozinha no consultório, eu não tinha condição de fazer isso. Não tô julgando o atendimento individualizado, eu acho que ele é importante. Mas você ganha muito mais recursos quando você tem outras crianças. É isso que acontece? Sim, e é uma coisa que a gente sempre fala, né? O atendimento individual não exclui o atendimento em grupo. Mas o atendimento em grupo traz vários benefícios que o atendimento individual não conseguimos fazer, não conseguimos trazer, E a gente né? tem esse filtro também, Kelly. A criança, ela tá no circuito, mas ela precisa de mais terapia de fono individual, ela vai fazer o circuito mais as terapias de fono individual. Assim acontece com todas as áreas. TO, psicologia, psicomotricidade. Então, a gente também tem essa questão do encaminhamento, né? Às vezes... E o que trabalha cada uma dessas áreas? Por exemplo, eu sei que tem mais 2 profissionais que não puderam vir porque estão lá, né? Acompanhando o circuito agora com as crianças.
E como é que é essa coisa, assim, tipo, o que cada um atende, como é que fica tudo misturado, fica dividido, como é que é esses atendimentos lá? Fica misturado, fica dividido. Depende do dia, depende das crianças. De como as crianças Mas qual chegam é o pra intuito, gente. assim, de vocês? Como é que é a base desse circuito? Primeiramente, como que a criança, como que vai entrar no circuito? A gente tem uma parte que a gente fala do acolhimento. Então, os pais entram em contato lá com o complexo, marca o acolhimento. Esse acolhimento é feito por um profissional, neuropsicólogo, psicólogo ou fonoaudiólogo, que vai receber esses pais, primeiramente, sem a criança, vão fazer várias perguntas, como se fosse uma anamnese, né? E vão explicar sobre o funcionamento do circuito, que é o que a gente está falando aqui agora. Como que funciona, e geralmente os pais já trazem... como se fosse uma triagem? Isso. E os pais, eles já trazem a demanda, tá trocando fonema, né? Palavrinhas ali, letrinhas na hora de falar. Ou tá com muita questão comportamental na escola, tá batendo, tá mordendo. Então, ou tá muito desafiador. O pai, ele já traz meio que mastigado ali pra gente por que a criança precisa de um terapeuta. E essa anamnese vai ter perguntas também de demandas de psicologia, de demandas de terapia ocupacional, de fono, né? E às vezes o pai, aconteceu isso, assim que a gente inaugurou o circuito, aconteceu isso com uma criança, que ela veio por atraso na linguagem, porque ela já tinha 3 aninhos e ela não estava falando. Quando fez esse primeiro acolhimento, foi marcado as sessões ali, a gente percebeu que não é só a linguagem, não é um atraso na fala. Tinha muitas outras coisas, outras demandas de psicologia, de TO, de psicomotricidade, que estavam impedindo aquela fala daquela criança. Porque a criança não é só falar, né? Ela tem que ter uma questão, motora, né? Tem que ter uma questão sensorial, tem que ter uma questão cognitiva para ela conseguir entender que naquele momento, para ela ganhar o brinquedo que ela quer, ela precisa emitir a fala. Mas por trás disso, tem vários outros comportamentos, né? Então, isso aconteceu. Então, quando a criança ela foi introduzida no circuito, a gente começou a perceber. Tem a questão também que a criança ela já não chega no circuito emitindo os comportamentos. Tem a parte, né, que ela precisa entender aquele espaço, ela precisa sentir segura, criar um vínculo, que a gente chama na psicologia de criar o vínculo. Isso, é o vínculo terapêutico. E esse vínculo pode demorar 2 sessões, pode demorar 6 sessões. Então, a gente sempre fala isso para os pais, né? Isso. Que o vínculo, ele não é estabelecido imediatamente. Não, vai muito isso nem com adulto, né? Igual você é terapeuta, né, de adulto. Não é numa primeira sessão que o paciente vai criar um vínculo com você. E eu acho que isso também traz outro diferencial nosso. Porque a criança chega e a gente não avalia a criança. Não. A gente primeiro cria o vínculo para depois a criança vir a emitir os comportamentos que a gente deseja, que ela emite em casa, né? Para depois a gente avaliar aquela criança. Vocês fazem avaliação também? Nós utilizamos uma avaliação padronizada, que ela emite tanto gráfico quanto tabela, pra gente fazer a idade corrigida daquela criança. Então, que idade corrigida? Gente, eu não sou terapeuta, não sei. A idade corrigida ignorância. seria qual marco de desenvolvimento aquela criança se encontra. Na idade que a gente avalia a socialização, a linguagem, o autocuidado, o desenvolvimento motor e a cognição. Então, cada profissional vai avaliar a sua área. Eu, como terapeuta ocupacional, vou avaliar o autocuidado. E então, aí, além do atendimento, dentro do circuito, os pais ainda contam com a avaliação. Tipo, avalia uma vez ou é sempre? É uma avaliação multidisciplinar. Então, a gente também... Mas só avalia uma vez? Não, ela se renova a cada 6 meses. Então, de 6 em 6 meses a gente está aplicando esse protocolo, que é um protocolo que ele é bem rico, né? Que a gente conseguiu colocar todas as áreas em um só protocolo. Então, todas as áreas a gente está ali, cada um voltado para aquele checklist que apresenta no protocolo, e depois a gente reúne, vê o que a criança não faz na fono, o que ela não faz na TO, pra gente montar um plano terapêutico, para daí a gente começar trabalhando aquele problema da criança. Só que além de trabalhar o problema, como que a gente faz? Antes disso, a gente
eleva o que a criança já consegue. Por exemplo, ela tem um atraso na linguagem, mas ela é super prestativa, ela quer brincar com os amiguinhos, então vamos usar isso. Ela vai ditar as regras da forma dela, pra gente trabalhar esse atraso na linguagem. A criança gosta de cantar, né? Então vamos usar essa questão de cantar para trabalhar a socialização, porque aí todas as outras crianças vão cantar. Então a gente também tem esse cuidado. E a gente aplica essa avaliação, depois a gente reúne toda a equipe, discute o caso de cada criança individual, porque estamos trabalhando em grupo, sim, mas cada criança é única. Então, não é porque é um grupinho que a gente vai aplicar o mesmo plano terapêutico, não. É um plano terapêutico individual para cada criança. Entendi. E aí, depois, a gente ainda chama os pais, reúne com a família para uma devolutiva, porque a gente precisa dos pais, a gente precisa da escola, a gente né? vê essa importância de trabalhar junto com os pais. E com a escola também. Né? Sim, com a escola, principalmente. fazendo reuniões. Com os pais, a gente consegue fazer várias devolutivas ali, a gente consegue fazer essa troca. Os pais, eles têm contato direto com a gente. Sim. Então, eles não falam, por exemplo, meu filho está doente. Eles falam direto, não falam com a recepção, falam diretamente com a gente. Certo. Eles passam as demandas de casa diretamente com a gente. Porque cada pai do circuito, eles têm um contato de um profissional, que é o profissional que ele... É o profissional que ele usa como vinculou. matriz, que Cria toda um a vínculo demanda ali e será acabou. passada para aquele profissional e depois será repassada para outros profissionais, já que a Certo. gente consegue ter esse contato direto, né? Sim. E a gente está se comunicando o tempo todo. A gente tem um grupo no WhatsApp dos terapeutas, então a gente ali tá falando, tá fazendo trocas. Recebendo novas crianças, analisando as demandas, Isso. vendo qual o melhor grupinho para ela, vendo qual o melhor O horário pessoal do para ela se acolhimento, adaptar, tem né? esse cuidado também, porque às vezes faz uma anamnese, aqui tem fono, TO, e são vários fonos, vários TOs, então vão marcar. Não, o pessoal do acolhimento, eles têm esse cuidado de mandar no nosso grupo, olha, recebi uma criança com atraso na linguagem, a mãe... Idade tal, até idade idade, tal, assim, tal, né? isso, idade tal, a mãe relatou que também tem muita insegurança, muito medo, não consegue se vestir sozinha, já tem 6 anos, então qual essa grupinho, qual dia? Porque a gente também tem os dias do circuito à tarde, os dias do circuito de manhã, então os horários, tem um grupinho de 8 às 9h30 na parte da manhã e de 9h30, de 8 às 10 e de 10 ao meio-dia. E à tarde os grupinhos também, de 2 às 4, de 4 às 6. Então a gente também separa as crianças por idade. Outra questão, quando a Bruna falou dessa idade corrigida. Às vezes a criança chega de 9 anos, tem essa questão, né? Que tem a idade de 9 anos, só que a idade cognitiva dela é 4. E aí? Eu tenho adultos que eu conheço que tem 40 anos, que a idade... entendeu? Que a gente precisa corrigir a idade. Pois Quando tiver 7 anos de idade. E aí, se for uma demanda da gente trabalhar... Vocês aceitam adultos lá também pra corrigir essa idade? Não tem como corrigir a idade dos adultos? Não, O gente, adulto tá de acho que já é sacanagem. mais específico, Eu né? acredito. É diferente. Eu conheço muitos adultos que não agem como se tivesse 40 anos, mas volta pra idade corrigida, já fiz minha piada. E aí a gente tem que trabalhar essa idade e aí a gente tem que estudar. E agora? A gente vai trabalhar autonomia com essa criança, então a gente tem que inserir ela em grupinho de 9 anos. Não, ela não tem essa questão cognitiva, não consegue ser inserida com 9 anos. Ela precisa de um grupinho de 4. Então, por mais que ela tenha 9 anos, ela vai ser inserida em um grupinho de crianças com 4, 5 anos. Então, E a gente foca muito na habilidade que ela já tem também, Isso. né? É legal. um dos nossos marcos. Por exemplo, se aquela criança já se alimenta com uma colher e eu quero que ela se alimente com garfo e faca, primeiro eu vou potencializar ela a se alimentar com a colher de maneira funcional, de maneira autônoma, conseguindo pegar toda a comida e trazer à boca para depois eu adicionar o garfo e a faca.
Um passo de cada vez, a gente prioriza muito isso. A gente podia entrar também agora um pouquinho, falar disso que você está falando, mas a questão do desfraude. Porque isso acontece muito. É porque muito às difícil. Vezes, os eu pais... não sabia, eu não soube desfraudar minha filha. Foi na base do grito. Meu Coitada. Deus! Gente, a minha filha é um estudo de caso pra vocês. Porque ela sobreviveu não sei como. Eu não era psicóloga quando ela era criança. Que isso fique registrado, entendeu? Eu entrei na faculdade, ela já tinha 7 anos, eu já tinha passado da fase que eu tinha que saber os negócios. E aí você começou a ver as coisas, meu Deus, o que eu fiz? Altas cagadas, velho. Altas merdas. A questão do desfraude, os pais chegam, quero desfraudar. Sim, Bora geralmente desfraudar. Eu que quero, não é a criança. pra fono, E aí, já eu quero deu. desfraudar. da psicóloga. Não, tô Porque a gente gastando sabe, muito. a gente sabe que a realidade do DF, né, Kelly, é falta de TO. A gente tem poucos terapeutas Não é DF, ocupacional. não. E TO, no Brasil TO todo. é E muitas vezes... De verdade, Bruna, assim, eu demorei muitos anos pra entender o papel da sua profissão. E sabe como que eu fui entender e acolher isso e até saber como de fato é o trabalho? A minha melhor amiga, ela tem uma filha autista de grau 4. E todo o trabalho que eu vejo acontecendo com a filhinha dela, com a TO, e a diferença que isso faz, você entra no banheiro, tem as fotinhas escovando o dente, aí você entra né, ali na parte da pia, no banheiro tem as fotinhas de todos os passos do banho. Aí eu, curiosa que sou, né, fui perguntar, e ela foi me explicar como era o trabalho da TO, porque eu não sabia Sim. como era que fazia. Mas volta aí pra sua fala. E é um da questão problema do que a gente desfraude encontra e de também quanto- com os pais, não onde é que vocês saberem, né? atuam, né? A terapia ocupacional. O que a terapia ocupacional faz, né? Nós somos profissionais que realizamos treinos de atividades diárias. O que são atividades diárias? É tudo que a criança faz, né? Escovar o dente, tomar banho, até o sono a gente intervém, a gente consegue intervir. Mas voltando para a questão do desfraude, muitos profissionais, muitos pais ainda não conseguem identificar, né, que o terapeuta ocupacional é o profissional responsável por fazer esse processo. Então, chega na fono, chega na psicóloga, e muitas vezes o fono ou o psicólogo, mesmo sem saber, ou muitas vezes não sabendo que existe a terapia ocupacional, tenta fazer ali um processo rápido. E o que a gente percebe no circuito é isso, eles levam as demandas para fono, né, para o neuropsicólogo, sobre o desfraude, e a gente consegue fazer um trabalho junto, um trabalho complexo, mas a gente consegue intervir naquele processo. Só que a criança, para ela iniciar o processo de desfraude, ela tem que dar sinais. Sim, a gente precisa dar fono para isso, né? E o que acontece é que às vezes, principalmente se a criança já não for filho único, ou às vezes sendo filho compara. único. Isso, a comparação. Gente, a comparação é péssima. É péssima. Então, tipo assim, mas tem 3 anos e ainda tá usando fralda. O meu Sim. outro tirou com 2 anos. Ou tá com 4 anos e eu não consigo tirar. Só que a criança, ela tem que dar sinais. E esse é um processo Quais são os sinais? que ele tem que estar completamente seguro. O Querer tirar a desenvolvimento fralda, motor, né? Já começa ali. O primeiro sinal é o tirar a fralda, que é o que a família acaba observando, assim. Só que antes disso, tem uma questão assim, o motor da criança, ela precisa estar com o motor completamente instalado. Por quê? E com, né, sem hipotonia, sem estar molinho. Conseguir emitir que ela quer fazer Porque o xixi. vai Que sentar, ela vai precisar vai segurar, sentar, ela vai sozinha. precisar. tirar a roupa. Ela vai precisar vestir, despir, que tudo isso a gente treina na TO, né? Isso. E uma questão motora também, a criança, ela precisa pular com os 2 pés. Ela tem que dar esse pulo com os 2 pés. Gente, não tem Pois curso é. pra mãe? Tem curso Sim. pra ser mãe? Vamos fazer, né, dona? Por favor, E a gente porque sabe. eu não sabia nada disso, gente. É. E eu falo desse lugar da ignorância mesmo. Tipo, eu tinha 18 anos, 18, 19, 20. 21 anos quando a minha filha entrou nessa fase do desfraude. Eu não sabia de nada disso, gente. Não tinha Sim. internet no meu celular naquela época, não. E a gente sabe que é um processo que os pais querem fazer logo. Eles não querem mais fralda, eles acham que vai facilitar a autonomia e a independência. e não é. E o que a gente faz lá no circuito? A gente entrega um checklist pro pai preencher para ele entender. Meu filho ainda não apresenta desenvolvimento motor, meu filho ainda não consegue vestir e despir, então não tá na hora do desfraude. Vamos esperar mais um pouquinho? Vamos esperar ele conseguir emitir algum... Ou trabalhar pra isso, né? Olha, você quer fazer o desfraude? Vamos fazer o trabalho
né, para desenvolver a parte que entra no desfraude. Isso, e a gente tenta entender a parte da fono. Eu preciso que ele imita de alguma... que ele consiga emitir de alguma forma que ele precisa ir no banheiro. Né? Eu preciso que ele consiga, através até de uma comunicação alternativa, que ele consiga... Mas ele não fala, mas ele vai conseguir demonstrar de alguma forma. Igual a Bruna usou aí a comunicação alternativa. A gente pode usar uma figurinha, e aí ele vai apontar para essa figurinha e vai dizer que ele quer fazer xixi, que ele quer usar o banheiro naquele momento. Então, ou às vezes a fala, né, xixi... Ou às vezes a gente até... vamos trabalhar então a criança, por imitação, ela vai conseguir falar xixi. Então a gente vai conseguir esse sinal. Ou então ela vai começar a querer tirar a roupa. Então a gente já sabe que aquele momento ali é o momento de correr com ela pro banheiro. E a gente vai tentando, de acordo também com o comportamento da criança. Não é, mas o pai achou que tá ali na hora e a gente vai começar. Não. A criança também, ela tem que se sentir segura, ela tem que se sentir confortável. A gente tem que observar muito o comportamento dela para saber, porque a gente tem vários casos de criança com autismo que são não verbais, não falam e já estão desfraldados com 5, 6 anos. Mas a gente também tem vários casos de crianças autistas que são verbais e não conseguem desfraldar com 4, 5, 6 anos. Não conseguem emitir comportamento, né? Por conta do desenvolvimento comportamento. motor. Mas as crianças típicas também entram aí, né? Às vezes a criança ela tem uma insegurança, não tem como explicar, ela não está preparada ali naquele momento. Então, como que a gente vai ajudar? A psicologia é muito fundamental aí também, né? Os profissionais e são aí, incríveis. isso, a gente entra com um livrinho de história, que o cocô, Treino lúdico, né? Treino lúdico. Então, às vezes, uma bonequinha que faz xixi, a gente vai trocar ali, vai tirar a fralda, vamos no banheiro, vamos dar tchau pro xixi, tchau pro cocô. Aí haja Melanie Klein, né? E aí a gente haja Melanie Klein, psicanálise, com essa história do cocô, entendeu? Melanie Klein, ela fala que o cocô é a produção, é o presente que ela entrega, né? A produção dela pro mundo é o cocô. E ela acha fantástico ela conseguir. E aí, o papel dos pais também, como eles encaram essa entrega da criança, né? O cocô é nojento, o cocô é parte do desenvolvimento. É uma obra de arte da criança, fisiologia, o cocô, né? Sim. E ela fez haja aquilo. Melanie Klein, minha senhora. E ela Melanie Klein agora tá lá sorrindo onde quer que ela esteja. E ela fez aquilo ali, a gente tem que vangloriar. Parabéns, muito bem. Isso também é uma questão, né? A gente dá parabéns ali o tempo todo. Sim, é Pra o maior tudo. reforçador de todos, né? O Maior parabéns, é a reforçador. felicidade do terapeuta em conquistar, da criança ter conseguido, né? Alcançar aquele marco. E a gente fica feliz também, porque a gente Sim. conseguiu, né, com eles junto. Então, assim, ser terapeuta infantil, a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, né? Sim. Eu tô já há 10 anos aí como terapeuta infantil e eu me emociono muito a cada conquista da criança, né? Às vezes uma criança que tá comigo desde os 3 aninhos e não fala. Chega nos 6 anos, ela consegue começar a se comunicar. E os pais, eles são muito ansiosos, né? Principalmente quando a questão é a fala, é a linguagem. Eles querem que a criança fala, que a criança se comunica. De qualquer forma ali, eles querem ou às vezes eles querem um afeto, um carinho. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E a gente também tem que vibrar com qualquer conquista dessa criança, porque principalmente as crianças atípicas, qualquer mínimo ali que ela fizer de acordo com o que está atrasado dentro do marco do desenvolvimento, é muito. Então a gente também tem que ter esse olhar diferencial, né? E a gente percebe que essa questão do vínculo não é só para a criança, né? Eu acredito que ela cria um vínculo, a gente cria um vínculo com a criança também. Porque se não for de ambos os lados, não é verdadeiro. Sim. E a criança sente. Ela Sente. sabe quando não... Né, você tá ali só para cumprir o papel de terapeuta, quando você tá integralmente com ela, Sim. olhando, enxergando ela genuinamente. Kelly, e o terapeuta, ele tem que ser muito ético e muito profissional, porque também acontece casos de não ter vínculo. Não existe tudo bem, formação aí eu de passo pra outro vínculo. profissional. E tudo bem. E Por a isso gente que eu tem decidi não ser terapeuta infantil. Sim. Porque a minha dificuldade não é criar vínculo. Talvez seja até criar demais. Tomar a criança pra mim ir embora. Deixa que eu vou criar. Me deixa, menino. Aí eu, pra não fazer isso, eu não fui atender criança. Dá vontade de levar Dá, pra casa. dá. Claro que dá. Mas o meu não é por essas razões aí, não. Não, né? Não, eu não
posso ser antiética. Às vezes os pais estão lá e eu falo, não é assim, me dá aqui, deixa eu fazer, que eu já quero fazer, né, do meu jeito. Aí, pra não fazer isso, eu devolvo pra quem tem competência pra separar as coisas. E no circuito, a gente percebe isso. Muitas vezes a criança tem um vínculo principal com algum dos nossos profissionais. Então, às vezes a criança chega e não quer ir pro fono. Às vezes a criança chega e quer ir pro psicólogo, porque o psicólogo é mais legal. Porque o psicólogo, né, é homem. E a gente tem essa não questão faz ele com pra fazer psicólogo tarefa, lá né? no circuito, Sim, né? Não, porque ele é o não único entendo, homem não entendo. do nosso grupo, né? E geralmente as crianças não têm contato muito com o homem nessa parte, né? Nas terapias. Nas de fato. terapias. Às vezes a gente tá toda instaladinha ali com a criança e o psicólogo só passa, eles gritam, tio! Aí eu, poxa! Porque eles são, né? Eles amam e assim, e tá tudo bem. E a gente respeita ali. Isso. E às vezes a gente até busca ele, vem aqui pra dentro da sala, vamos tentar fazer esse vínculo aqui. Vamos tentar mostrar que a tia Dia é legal, que a tia Bruna Aumentar meu também é vínculo legal. com ele através de outra pessoa que ele já Isso, tenha o isso, vínculo, né? Isso. E se Esses mesmo vínculos assim... são construídos, né, gente? Ele não nasce, assim, do nada. Sim. Não. Tem raríssimos que sim, mas o vínculo é construído, é no dia a E dia. é isso que é importante, né? A gente ter outros profissionais, porque às vezes a criança se identifica mais com outros, principalmente os adolescentes, em falar as demandas de casa, em falar coisas que acontecem, né? E a gente consegue passar para os outros profissionais trabalharem também, né? Principalmente o psicólogo, nessa questão dos adolescentes que a gente apresenta no circuito. Entendi. Então, vocês falaram de algumas demandas interessantes. Seletividade alimentar, desfraude, que mais que é, assim, forte que vocês trabalham? Que às vezes a gente, que é pai e mãe, não tem conhecimento, não tem habilidade, não sabe, não fomos preparados para como fazer isso. A socialização, na socialização ali da criança, a criança emite alguns comportamentos de bater, de morder, né? De não querer emprestar o brinquedo. E aí, o pai, ele vai fazer a criança emprestar aquele brinquedo, ou ele vai falar, não morde, menino! E vai segurar o braço. E aí, a gente tem um comportamento por trás desse bater, morder e não querer emprestar. Vamos analisar? Né? Vamos observar, nossa, ele bate muito, ele morde muito, eu já não sei mais o que fazer, tô com vergonha da família, dos coleguinhas da turma. Então, é uma demanda também, Quais né? são os antecedentes daquele Que comportamento, a gente recebe né? muito. O que acontece para a criança emitir aquilo? Quais comportamentos ele Vou contar uma emitia história pra antes? vocês. A Manu, a minha filha, ela era sempre aqui, era mordida, ela sempre aqui apanhava. E eu não sabia mais o que fazer com aquilo. Um dia a gente estava numa festinha de aniversário da família, assim, eu era muito conectada com a família do pai da minha filha, muito. E por consequência com as famílias, tipo assim, a minha cunhada, que era irmã do pai da minha filha, né, tia, o marido dela, eu era muito conectada com a família dele, porque ele era padrinho da minha filha e tal. E um dia a gente estava nessa festinha com a família, inclusive do meu compadre. E aí eu só ouço alguém gritando, quem é a mãe desta criança? E alguém arrastando minha filha pelo braço. Aí, meu compadre, né, ele era apaixonado pela minha filha. O que foi? Porque ela estava mordendo na fulana e eu... Deixa ela morder, porque ela nunca morde ninguém, ela só é mordida, ela só... Deixa ela morder em alguém. Fiz de doida. Porque eu falei, cara, é tão raro isso, a menina só apanha. Porque na minha regra de educação, ela tinha que obedecer. Ela era assim, senhora, não senhora. E aí, quando ela estava mais ou menos com 12 anos de idade, eu entendi que eu tinha feito tudo errado. Que aí eu já estava com 12 anos, foi quando eu me formei. Falei, caraca, eu ensinei essa criança a dizer sim pra tudo. E aí eu tive que desensinar. Início da adolescência, a escola me chama, sua filha está dizendo não pra tudo. Porque tudo agora ela questiona, porque tudo... então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu estou ensinando ela a dizer não agora, com 12 anos de idade. E aí eu fiz todo o processo de ensinar ela a colocar a opinião dela com 12 anos, porque eu devia ter aprendido ou feito lá quando ela era criança, porque ela era sempre a criança que apanhava. Uma vez na vida que ela bateu, eu fiz de doido, fingi que tava vendo. E aí com 12 anos eu precisei, a escola me chama pra falar, olha, sua filha tá impossível, os professores todos reclamando, ela era sempre a boazinha e de repente eu falei, então, tô ensinando ela a dizer não.
Tô ensinando ela a colocar o que ela de fato quer. E vai ser uma fase que ela vai dizer não pra tudo, até ela aprender a selecionar o que sim e o que não. Então vocês aguentam aí, porque eu não vou ensinar diferente não, porque eu já fiz merda. Agora eu tô tentando fazer direito. A criança não vem com manual de instrução, né? E aí os profissionais, eles vêm pra E a gente não intervir. vem com manual de como ser pai, como ser mãe. Sim. Porque mesmo que a criança viesse com o manual, se eu não tô preparada para aquele manual, é a mesma coisa de eu te dar o manual de um carro. Se você não foi treinado para ser mecânico, aquele manual você vai olhar, você vai mais ou menos Vai saber saber, como mas você não fazer. vai saber manusear. Então, acho que além da criança ter um manual, também tinha que ter um manual para ser mãe. Sim. Porque você tem que ter uma habilidade para ler aquele manual e entender do que o cara tá falando. Porque tem peças ali no carro que vai estar descrita no manual que você não vai saber como ajustar. Por mais que você tenha o manual, por mais que você tenha o carro, você não tem habilidade. E eu acho que Por aí isso que que eu entra os brinquei perguntando dos profissionais, pais. né? Vocês têm escola para pais lá? Eu acho que aí que entra os profissionais também, pra ajudar, né? A colocar Aí você essas leva pro peças, mecânico. pra ajudar a encaixar essas peças. E que legal que lá que vocês têm um corpo, né? Que não tem só um mecânico que entenda só de motor. Você tem várias habilidades juntas, pelo que eu tô entendendo. equipe E todas multidisciplinar. essas habilidades vão atuar no Ajudar. funcionamento Estão dessa criança. interligadas Até ali. porque a criança não é só a fala, a criança não é só as atividades diárias, a criança não é só o pensamento e a cognição, a criança é um todo, emocional, né? A gente tem que intervir a criança em todos os aspectos. Por isso que o circuito vem com essa mudança. E é importante também deixar claro aqui que não tem quando eu levo para fono, quando eu levo para TO, quando você perceber que a criança está emitindo algum comportamento que não tá legal. Tem alguma coisa ali que ou ela tá atrasada, ou ela está adiantada. Mas aí a questão é, Jerly, que vocês falaram no começo, atrasada com relação a quê? Aos marcos do desenvolvimento. E aí, como é que os pais têm acesso a saber sobre esses marcos do desenvolvimento? Vamos imaginar que nós estamos falando para um público leigo, Sim. né? Uma mãe jovem que não tem instrução, que é a grande maioria. O público de vocês lá, né? A gente está falando de um público com instrução, com recursos. Mas e se a gente estiver falando, acessar com esse podcast alguém que não tenha? Onde é que ela pode conseguir esses marcos para ela entender se essa criança está ou não dentro de um desenvolvimento ok? O primeiro ponto, se a criança já está na escola, o primeiro ponto é a questão do comportamento que é emitido mediante aos outros coleguinhas da classe. Sim. Se os outros coleguinhas da classe, né, 3 aninhos, 4 aninhos, já estão conseguindo fazer solicitações para a professora, já estão conseguindo mostrar ali, eu quero brincar com esse, eu quero brincar com esse, e aquela criança não, ela tá mais acanhadinha no cantinho, ou todas as crianças se socializam ali, brincam, e ela só brinca de costa, ela só brinca só naquele mundinho. Então, a escola é um papel muito importante para perceber esses primeiros comportamentos. Tá, mas e se meu filho não vai para a escola? Se o seu filho não vai para a escola, vamos perceber no parquinho do prédio, no playground, ou num aniversário, como que é o comportamento dele, né? Porque até morder e bater está dentro dos marcos do desenvolvimento, né? E hoje a gente tem acesso à internet. Mas a gente tem que ter cuidado com Precisa isso. saber o que procurar, né? Nosso Precisa papel aqui é saber. instruir. Existem vários profissionais legais, né? Tem uma psicóloga que ela fala muito para pais. Ela tem um Instagram, é a Paulinha. Então, assim, eu sempre oriento ela pros pais, porque por mais que eu sou fono, mas eu acho que ela fala numa linguagem muito legal, né? E aí, ela trata muito isso, dos marcos de desenvolvimento. E a gente tem que ter esse olhar. Por exemplo, a criança de 1 a 2 anos, ela tem um checklist de coisas que ela precisa fazer. Ela já precisa falar, né, uma certa quantidade de palavrinhas, ela já precisa fazer solicitação para os pais, ela já precisa conseguir pegar um copo de água e beber, Levar a boca né? com as duas mãos. Isso, segurando com as 2 mãozinhas. Ela já precisa entender que se ela caiu e machucou, ela pode emitir o comportamento de chorar, mas a mamãe ou o cuidador vai chegar ali, vai acolher e vai ficar tudo bem, se não for uma coisa grave. Porque isso também acontece. Às vezes a criança cai e machuca e ela não emite comportamento nenhum.
E às vezes o pai acha que tá tudo certo, a criança não chorar. Minha criança não Birra. chorou. Tá tudo certo, ela não chorou. Quando ela era bebê, ela não chorou nem modo, só chorava um pouquinho. O que é, Lady? Por isso que eu não vou ter filho. Velho, vocês estão desesperando a Lady, velho. A Se Lady ele não tem filho. Se ele não chorar, ele tá com problema. Se ele chorar, ele tá com problema. E aí? É dosar o choro, não choro, Lady. As Lady, você vai ter birras. filho sim, que a gente vai ser tias Ou não. ótimas. Manda pra gente que a gente ajuda. A gente vai ser tias ótimas, terapeutas ótimas, Lady. Coloca no circuito. Coloca Você já, a gente ó, ajuda. você já começa a pagar agora, porque quando o menino nascer, você já tá com a vaga garantida. Pelo amor de Deus. E birra também tá dentro disso. Tudo bem fazer uma birra, gente. Aí, Quem não a faz Lady, véi, tinha que ter uma câmera só pra Lady, velho. Vocês não estão entendendo a cara dela. E se a criança Desespero. fizer uma birra lá no meio do mercado? Qual o motivo? O que antecedeu essa birra? É porque ela quer uma coisa que você não quer dar? É. Então, aí você tem que... Ela vai ter que sair com ela ali naquele momento, ali na birra. E depois, quando ela se acalmar, Bora, menina! você vai ter que Você explicar. pode passar vergonha, né? Você já viu um vídeo desse que a mãe se joga no chão e começa a Fazer fazer birra? birra. Aí a criança fica com vergonha falando, eu não Mas tô... às vezes, gente, é tudo bem a gente fazer isso também. Eu sou mãe também, meu filho tem 4 anos. E tudo ele fica, oi. Principalmente quando tá chegando a hora do sono, ele fica, oi. E aí eu comecei a fazer esses mesmos comportamentos. E aí ele, eu falei, é assim que você fica. Pronto, agora chegou a hora do sono. Tá na hora do banho. Aí ele só olha pra mim e já ri. Aí eu, não precisa chorar, cara. Tu tem que tomar banho. Então, às vezes, a gente também tem que mostrar pra eles ali que a gente não, né? Na verdade, a criança é tão difícil, né? Até, o que eu vou fazer? Deu birra. Cara, infelizmente eu não vou ter essa resposta pronta pra te dar. E não Eu vai vou poder E te eu ajudar. acho, mas aí entra uma coisa. A birra no mercado, ela não aconteceu no mercado. Ela é um comportamento que tá acontecendo em casa. não tá vendo Que esse filho manipula os pais em casa. Chega no mercado, ele pega isso e potencializa. Fala, aqui tem plateia. Porque a criança, gente... Criança é tudo menos burra. Sim. Menos inocente. Tem um porque filho. ele sabe que ele tem um padrão ali. E se ele reproduzir esse padrão aqui, onde a mamãe vai ficar com vergonha, porque eu já tô acostumada a manipular a mamãe, aqui A mamãe eu vou vai me dar. conseguir o que eu quiser. É isso que é. E Então, ninguém intervindo, nenhum profissional o mercado, sabendo. a criança dando birra no mercado, gente, é por isso que eu não sou terapeuta infantil, porque eu fico muito incomodada quando o pai trazia pra mim, olha, tá acontecendo isso na escola, tá acontecendo isso no mercado, e eu pergunto, tá, e o que acontece em casa? Não, em casa é tudo ótimo, em casa não tem problema. E às Como vezes, que não tem problema se essa tá aparecendo porque na o pai rua? não fica em casa com a criança, porque quem cuida é uma babá. Então ele não vai saber emitir. Isso acontece muito também. E aí a gente chama quem? Chama a babá pra conversar. Ou fica de 7 às 7 na escola. E aí quem que a gente tem que chamar? A coordenação da escola, A gente tem que fazer os visita professores escolar. têm que fazer visita escolar. Porque o pai, ele não vai saber esse comportamento, né? Então a gente tem que ter todo esse olhar. O terapeuta Engraçado ouvindo infantil, vocês falarem isso, né? A gente que tá do lado de cá, o pai, a gente não tem noção do Não. quanto vocês trabalham, do quanto vocês alcançam, né? Qual é a capilaridade, né? Onde vocês conseguem chegar. Que muitas vezes eu, enquanto pai, chego lá na escola, eu tenho uma queixa, eu tenho uma demanda. E normalmente vai ser por questão de nota, tá? Eu quero resultado. Eu sempre olhei pra minha filha com a questão de resultado. E aí vinha muito assim, ai, ela é tão boazinha, ela ajuda todo mundo, ela é fofa, mas não gosta de estudar, não faz tarefa. E aí eu chegava em casa, torava o pau com o negócio da tarefa. Quando ela foi pra 5ª série, mais ou menos, eu tive uma conversa com ela, falei, minha filha, 5ª, 6ª, hoje seria o 7º ano, na época da Manu era a 5ª série. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, minha filha, a partir de hoje, qual é a nota pra ser aprovado? 6. Você só tem que tirar 6. Você não precisa mais ser aluna nota 10. Ela olhou assim pra mim, mas mãe, eu falei, não precisa mais. Você tem algumas obrigações, vamos combinar. Fazer a tarefa de casa, fazer a tarefa na sala e estudar pra prova. Estudou pra tirar 6, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque em todas as outras coisas você já é 10.
Você é uma boa filha, você ajuda os coleguinhas, você ajuda a professora. Cara, não precisa que você seja 10 em tudo, não. Seja 6 na prova e eu tô feliz. Porque o ser humano que você é já tá bom pra mim. Sim. Eu chego lá, toda vez eu tenho elogio do comportamento. Eu só tenho reclamação da nota. Só tira a porra do 6, tá tudo certo. E aí o pai dela chegou pra você, louca! Como que você fala que a menina não precisa estudar mais? Não. Pra tirar 10, não. Ela tem que cumprir as tarefas. O que é tarefa? Tarefa de casa, fazer a prova, fazer os exercíciozinhos e participar da aula. É só isso que ela tem que fazer. Porque o ser humano que eu gostaria que ela fosse, ela já é. E isso não tem escola que ensina. Só que, gente, demorou quantos anos? 12, 13 anos pra essa ficha cair. Ser pai não é fácil, não, gente. Essa fala sua, e eu fico até assim, emocionada, porque às vezes a gente cobra daquela criança como se ele tivesse. A criança de 3 anos, né? Quer ser cobrado como se só porque ela fala, ela já anda, acha que ela já pode ser cobrada como uma criança de 6. Não, gente, é só uma criança de 3 anos. Ou às vezes a criança, né, de 13 anos, de 14 Sim. anos, é cobrado como se fosse um adulto na faculdade. Mas ela ainda é só uma criança que precisa brincar, que precisa de ter o momento de uma televisão. E a gente tem que ter esse olhar, sabe? A gente tem que ter cuidado. E às vezes vão vir birras, vão vir notas baixas, vão vir reclamações, vão vir comportamentos, problemas, por conta de tudo isso aí. Porque ela só quer que o pai chegue e fale, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Que foi o que você fez? E às vezes, quando você olha começou... o sofrimento, minha irmã. Sim, Demorou 13 anos sim. pra cair essa ficha. Mas hoje a gente tem acesso a essas informações muito mais rápido do que quando a sua filha tinha 13 anos, né? 20... Peraí que ela vai botar pra você. Aqui que você é quando- servida, meu amor. Do que quando a sua filha tinha 13 anos. Bom, né? mais ou menos. Então a gente tem que... Parar. Não, pode ir. A gente tem que ter esse cuidado, né, de acesso a informações, mas a gente também tem que ter esse olhar. Então, assim, é muito... A Leire fazendo presepada. Enfim, né, é isso, Mas assim, eu acho pra gente que, tipo assim, igual você tá falando, né? A informação tá aí. Hoje ela tá aqui. E hoje ela é acessível e disponível para que a gente tenha referencial. Mas só a informação, só ler algo, não é o suficiente. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é um... Como é que eu posso dizer? É um... Ai, gente, tem um nome para isso, eu perdi agora. Serviço de utilidade pública. Sim. Então, esse serviço de utilidade pública, onde a gente possa trazer não só a informação, mas trazer para a informação emoção, Sim. acesso, como manusear essa informação. Sim. Porque sim, às vezes eu sei disso, mas eu não sei como fazer. Sim. Né? Eu vou lá, leio no livro, mas eu não sei o que fazer a partir disso. Sim. E às vezes é isso que falta, sabe? Essa proximidade com esse pai. E o que vocês estão propondo no circuito, no atendimento que vocês têm lá no Complexo Wanda Horta, é algo que eu, de verdade, eu não tive acesso. Há 25 anos atrás, 25? Quase 26 anos atrás, eu não tive acesso. E ter isso à mão, ter isso como uma ferramenta, muda muita coisa. Sim. Porque eu imagino que se eu só fosse ler na internet, eu não ia ter esse tanto de informação que vocês trouxeram um olhar aqui. humanizado mesmo que a gente quer trazer para o centro, né? A O nossa complexo mesmo, assim. E a gente quer que aquela criança, independente de ser típica ou atípica, de ter um diagnóstico, de não ter, que ela aprenda a se comportar na sociedade, né? Que ela desenvolva as habilidades sociais dela. Que é o ir na rua, comprar um pão, ir andar no shopping, assistir um filme, dirigir, né? Que ela saiba se comportar. Esse é o nosso... De acordo com o ambiente que ela é inserida. Trazendo aqui uma situação, semana passada eu fui atender, não foi no complexo, uma mãe, né, que não tem tanta condição. Como você falou, a gente está numa situação com os privilegiados. Sim. E eu perguntei se aquela mãe tinha algum diagnóstico com o seu filho, né, se ela tinha recebido. Ela falou, recebi sim, aqui, e me entregou um papel. E lá estava falando que a criança era até nível de suporte 3. E eu falei, e você
ele explicou pra você, né, o que é esse diagnóstico, qual vai ser sua luta agora, porque querendo ou não, o diagnóstico é o início de uma luta. E ela não sabia dizer o que era aquele diagnóstico. Ela falou que estava pesquisando informações no TikTok. Que tem muitas pessoas que trazem informações pertinentes, mas tem muitas Mas não informações. é profundo, né? É tudo muito raso. E tem muitas pessoas também que Isso. estão ali só pra trazer uma informação que não condiz também, né? A gente também tem que ter cuidado com essas E informações. aí vocês estão lá hoje, vocês têm quais os tipos, tipo assim, tem alguma questão que vocês não atendem? Quais as questões que são atendidas Na lá? verdade, o complexo de saúde Wanda Horta, ele é independente. O circuito é uma equipe multidisciplinar interligada de terapeutas infantis. Mas ali a gente tem uma equipe de médicos, tem uma equipe de fisioterapeutas, tem academia, tem pilates, tem spa, né? Então, assim, é gigante. Dentista também tem lá, né? Dentista. Então, assim, é gigante. Então, às vezes, os encaminhamentos são feitos ali dentro. Sim. Então, os pais, eles também têm essa comodidade. Igual a gente tem um caso de uma criança que a gente está precisando do auxílio da fisioterapia. E Legal. aí o pai teria que sair do Guará, às vezes ir para Asa Sul, não sei, para algum lugar. Então, não, a gente consegue que essa criança faça fisioterapia. A necessidade da fisioterapia seja atendida ali. Então, a gente também faz esses encaminhamentos, né? Sim. Se precisar de um neuro, por exemplo, a equipe elaborou o relatório após a aplicação do protocolo e precisa de levar para o neuro. Aí não temos ainda ali, mas a gente tem esse olhar de encaminhar para Provete. fora. Mande esse vídeo pra Provete, Leire. A gente tá namorando a Priscila Provete pra ir pra lá. Isso aí, então venha. A gente espera. Uma coisa que a gente tem que pensar também no autocuidado dos pais. Eles deixam a criança ali, eles já podem subir pra academia, eles podem fazer um dia de spa. Pô, são 2 horas, né? Dá pra fazer uma Dá pra academia fazer legal, né? Pilates, dá pra fazer, gente, quem Uma não consulta conhece, médica. Sim, e quem não conhece, às Tudo vezes, prático. Exames. vale a pena Porque aí, conhecer. por exemplo, você, tipo assim, você marca o exame na mesma hora que o menino tá sendo atendido. Sim, então Legal. assim, a gente tem todo esse cuidar. A ali, gente né? Você colocou aí, Leire, o Instagram do complexo? Os As pessoas psicólogos conhecem? adulto também, nós possuímos lá, né? Então, E a quando gente ele também tem esse vai- cuidado de encaminhar. Você já fez, pai? O que você acha de ele Inclusive- conversar com a nossa psicóloga? Inclusive, faz parte do tratamento do seu filho vamos fazer bater um terapia. papo ali. Gente, eu era candidata perfeita pra fazer terapia enquanto mãe, tá? E é importante. Porque eu era né? muito doida, eu era tudo na tora. E é importante todos os pais fazerem. Sim, né? Às vezes só bater um papo ali já sai tão leve. E os pais também que não querem fazer, tem uma sala de espera sensacional, com cafezinho. Conseguem trabalhar ali. Muitos pais levam um computador e ficam ali trabalhando ali Sim. enquanto a criança está sendo atendida. Legal. E é isso, né? A gente quer proporcionar qualidade de vida, não só para as nossas crianças, mas para os Certo. pais também, né? Sim. É, Trazer um modelo novo, porque se né? esse pai e essa mãe tiver ok, ele vai ter muito mais chance de acolher o que vocês estão dizendo. Porque tem muito pai que fala, não é comigo. Tem os negacionistas, né? Não é comigo, nega o diagnóstico, nega a fala dos terapeutas, nega várias coisas, nega que a criança está precisando de um acolhimento. Então tem muitas coisas acontecendo ali com esse pai. Quanto mais ok ele estiver, mais fácil vai ser para vocês Sim, trabalharem sim. juntos, assim. E às vezes penso. nem é a criança, Kelly. Não A sei se a maioria gente tá das preparada. vezes. Não sei se a gente A gente tá vai ser preparada, cancelada né? pra isso. Mas a gente não tá preparado, né? Pra esse Eu sempre papo falo, agora. Jelly, Mas às que- vezes não é. Que a criança, ela é a exceto em caso de um adoecimento, Sim, né? sim. Ali com um diagnóstico e tal, na grande maioria das vezes a criança, ela é a manifestação do sintoma, ela não é o sintoma. Sim. O sintoma tá antes dela, mas ela manifesta e aí por meio dela vem a cura. Que vem o tratamento, vem o olhar de fora, porque tem famílias muito refratárias, né? Tipo, chega ali, tudo que é de fora ela não absorve, ela não traz, é o mundinho deles ali. E tudo que vem de fala, de olhar de fora, ela nega. E aí essas famílias, a tendência do tratamento ser eficaz, ela é muito mais difícil. Sim. E aí, às vezes, precisa de uma coisa muito grave, uma escola, uma intervenção muito séria para poder essa família receber esse atendimento
multi mesmo, que não é só multi para a criança, mas multi para a família. Sim. E a gente Meninas, eu queria ficar aqui um monte mais, porque eu ia tem, ter mais umas chicotadas assim nas Temos minhas assuntos, costas, né? entendeu? Pra eu poder ficar pensando na vida de todas as cagadas. Manu, não assista esse podcast. Temos Você, assuntos, né? Muito. Tem muito assunto. Mas eu queria, aí. assim, perguntar pra vocês. Primeira coisa, agradecer muito mesmo. Que papo bacana. Que felicidade de poder, através desse canal, levar para outras mães que estão, né, sofrendo, sem saber o que fazer, sem saber onde procurar. Às vezes, esses dias eu falei com uma mãe, ela falou assim, cara, meu sonho era ter um lugar que atendesse tudo de uma vez. Pronto, mãe, já tem. Já tem. E, né, tá disponibilizando o que vocês fazem lá, o conhecimento de vocês, as habilidades de vocês. Eu sei que vocês pararam um tempo lá de atendimento para poder vir aqui. Tô muito feliz mesmo. Obrigada. Mas eu queria que antes de vocês se despedirem, qual é a coisa mais importante que a pessoa que passou esse tempo todo assistindo esse podcast, com quase uma hora aqui com a gente, qual é a coisa mais importante que esse pai ou essa mãe ou essa família precisaria saber sobre o que vocês fazem, né? O circuito neurofuncional. Saber que que o filho dele não é só a fala, não é só não conseguir fazer as atividades diárias, que ele traz habilidades, que ele traz consigo um poder muito grande de conseguir e querer, né, fazer as coisas. Muitas vezes ele não está conseguindo porque ainda não teve intervenção de uma equipe multidisciplinar. Por isso é importante ele levar para o circuito neurofuncional, que a gente vai buscar aumentar essas habilidades que ele possui, que a gente vai buscar que seu filho consiga realizar as atividades diárias, que a gente vai buscar que seu filho consiga falar da melhor maneira que ele consiga, né? Que a gente vai buscar que seu filho consiga emitir os seus sentimentos e expressões da melhor forma. Que nós somos uma equipe engajada e unida para que seu filho consiga ter uma qualidade de vida e emitir os comportamentos ao longo da sua vida. Eu acho assim que, pegando esse gancho, né, de tudo que a Bruna falou, o pai, ele tem que entender que hoje, né, na convivência, no mundo que a gente está hoje, é tudo bem para uma criança que precisa fazer terapia. Tá tudo bem. Não é porque ela vai estar inserida dentro do circuito neurofuncional que ela vai ter um diagnóstico. Ou que ela tem um diagnóstico. E se tiver também, tá tudo bem. Hoje em dia a gente tem assim recursos maravilhosos ali para ajudar a potencializar aquela criança e desenvolver. Porque eu como mãe, você, né, como mãe, acredito que o nosso maior sonho é o quê? A gente já pensa lá naquela criança no futuro, né? Já pensa no adulto, né? Que Nos vai nossos pro filhos, mundo. o que eles vão ser quando eles crescerem? Essa é a nossa maior ansiedade. Então, se hoje ela emite algum comportamento que não condiz, né, com aquele desenvolvimento esperado, é muito agitado, ou é muito atrasado, ou tem dificuldade na fala, vamos potencializar isso agora, vamos buscar profissionais qualificados para te ajudar. Porque a gente precisa de ajuda, né? Então, eu acho que é isso, é ter esse olhar, é ter o coração desarmado, né, para receber esses profissionais, receber esse cuidado, porque a gente, por mais que a gente está dentro de uma clínica, de um consultório, a gente acaba entrando dentro da casa dessas pessoas, né, então Na a gente intimidade, isso, né? então desarmem, procurem ajuda. Ninguém tá ali, né, contra vocês, mas a favor. Isso, não, a gente tá aqui pra ajudar. Às vezes, muitas vezes eu falo com os pais, é só uma viradinha de chave, vai ficar tudo bem. Às vezes é só uma orientação que o pai sozinho não consegue. Então procura essa orientação, procura essa ajuda. E eu brinco, né, com os meus pacientes, eu falo, fazer terapia é apontar o óbvio. Tá ali. Ele já até sabe, mas quando você fala, olha, é isso, ele... Às vezes, uma orientação que eu dou é de uma forma de brincar, Kelly. Por que você não pega uma figura no celular, coloca lá, uma fazendinha, e aí todos os animais, como que a galinha faz, né? Ou às vezes a gente vai brincar ali de comidinha, vamos pegar e vamos colocar na boca da boneca, né, Sim. Bruna? Vamos trocar a fralda. Vamos adicionar, que nem ela falou no banheiro. Isso, e é as um rotinas brincar, de são AVD. dicas assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Mas né? o pai, às vezes, não tá ali pra isso. O profissional estudou, se capacitou pra poder dar essa orientação e a gente se nega a receber isso
como se a gente tivesse que saber. Sim, e de novo, sim. né? E Não a adianta o gente manual do erra. carro se eu não souber manusear as peças do carro. Isso. Então, buscar o profissional é muito importante. A Leire mandou parar, tá? Por mim, eu ficava mais. Mas como eu sempre tenho ela pra... A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, entendeu? Eu vou ter a Leire pra botar a culpa, eu vou ter que encerrar, senão ela vai jogar aquele tablet ali na minha cabeça. Ela já saiu daqui, eu acho, mais leve, vai pensar na maternidade. A gente tá doido pra ser tia. Depois desse podcast, os boys que queriam ter filho com a Leire, ó... Tira o cavalinho da chuva. Gente, obrigada. A gente de que verdade. Se vocês quiserem ter mais informação sobre o circuito, sobre o complexo, sobre todas as possibilidades, né, que o complexo, que as meninas disseram que o complexo oferece, a Leire colocou o Instagram aqui, vocês podem acessar, tem tudo lá. Eu agradeço de verdade, de coração. Foi assim, pra mim foi um quentinho mesmo no coração ouvir tudo que vocês disseram. E eu tenho certeza que você que assistiu esse podcast vai ter alguém. Eu aposto que toda vez eu falo isso, porque eu sempre conheço alguém que o assunto do podcast vai servir para aquela pessoa. Então você também conhece alguém, ou às vezes foi para você, compartilha com alguém da sua família, com uma mãe que está aí sofrendo com toda essa questão né, desse desenvolvimento infantil que de fato eu sei, eu sofri muito e eu compartilho aqui porque é real. Às vezes a Manu não gosta, ela, você fica falando de mim, mas você é o assunto preferido da minha vida, minha filha, é você que lute. Sim. E já se inscreve no canal, deixa aí seu like e não esquece de comentar alguma coisa que você teve dúvida, ou que você gostaria de saber, ou que você gostaria de receber de informação. Eu vou botar as meninas aqui na fogueira, a gente vai ter o maior prazer em responder e esclarecer e te ajudar. E a gente se vê no próximo Pode Psi.